Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Uma alegria muito grande, um privilégio, um amor pela palavra do Senhor. Eu queria, se você puder, abrir a sua Bíblia aí em Gênesis 6. Vamos meditar em Gênesis 6. Já viu alguém que trabalha muito, procura realizar sonhos, projetos? Às vezes você conversa com... Eu tenho conversado com pessoas que às vezes têm várias frotas, tem um monte de coisa, mas a pessoa não consegue descansar. Então a palavra de Deus para nós essa noite é fé para descansar. Eu creio que você, por bondade de Deus e pelo fluir do Espírito Santo, vai sair daqui renovado e transformado pelo poder da palavra. Gênesis 6. A partir do versículo 6 nos diz assim: Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Essa palavra aqui, arrependeu-se, não é a mesma coisa que... Eu sei que talvez você já saiba, mas pode ser que tenha alguém que não sabe. O arrepender aqui nesse texto, aqui no original, não tem o sentido de que Deus não sabia o que estava acontecendo, foi pego de surpresa, de repente olhou e falou: não acredito que vocês fizeram isso. Não é isso. A palavra aqui é um profundo sentimento de pesar, mesmo sabendo que teria a possibilidade disso acontecer. Porque uma tristeza profunda veio sobre Deus, então a palavra aqui gerou um arrependeu-se, mas na verdade Deus sentiu uma profunda tristeza por ter feito o homem sobre a terra. Porque sabia que o homem poderia pecar e agir como ele agiu. E aí o versículo 7 diz assim: E disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Que seria a palavra, porque eu tenho profunda tristeza de saber de tudo o que ele poderia fazer e ele decidiu fazer. Isso aqui já é parte da pregação, porque muitas vezes Deus sabe que você tem a opção de fazer o bem ou fazer o mal. E muitas vezes quando você termina de fazer o bem, isso gera em Deus uma profunda dor no coração de saber que você poderia ter feito o bem e não o fez. Então quando você fica com essas situações de pecados repetitivos, é como se Deus sentisse essa mesma cena, essa mesma palavra, arrependeu-se, é o que Deus sente, através do Espírito Santo de Deus. Por isso que muitas vezes sente esse desconforto, parece que estou frio, parece que estou gelado, parece que eu não consigo mais orar. Tem a ver com isso. Noé, porém, achou graça aos seus olhos, aos olhos do Senhor. Então até aqui, depois a gente lê um pouco mais, mas até aqui mexeu muito com o meu coração essa palavra, porque eu estava meio em dúvida se ia pregar ou não. Deus vai direcionar para outro lugar e tal. E aí minha esposa tá em viagem com as minhas filhas. E aí eu fui ver a conversa, conversando com ela lá, vendo se estava tudo bem. Eu trabalhando, ela lá se divertindo. Falei: amor, legal esse lugar que você está, né? Aí ela mandou uma foto assim do lugar, e aquelas 6 horas da tarde, assim, aquela cena linda. E aí no final que ela foi desligar o telefone, a nossa amiga que está lá falou assim: nossa, que arco-íris lindo. E aí na hora que ela falou aquilo, eu falei: não acredito, nunca fala sobre arco-íris em lugar nenhum. Aí quando eu estou lendo o Gênesis 6, o 8, o 9, que vai falar sobre o pacto de aliança com Deus, já era uma conversa dessa, aleatória, aparentemente aleatória. Mas eu costumo dizer que é cristocidência, porque muitas vezes a gente fica em dúvida para falar uma palavra e o Senhor direciona para algo, né? E aí quando eu estava pensando sobre isso, eu lembrei disso. Noé, porém, achou graça diante do Senhor. E essa história de Noé achar graça, eu pedi para colocar em algumas figuras aí para gerar um entendimento melhor. E a palavra Noé em hebraico é Noah, que significa o quê? Descanso. Só que essa palavra, ela tem 2 letras. E uma letra é a letra que, se você olhasse para ela e perguntasse para um judeu: o que significa essa letra? Ele ia dizer para você: essa letra significa vida, semente, e a outra significa renovo. Só que essas 2 letras que vai indicar o nome descanso, se você ler da direita para a esquerda, você lê como descanso, que é o nome Noah. Só que se você ler da esquerda para a direita, você vai ler a palavra graça, Hem.
Então, quando Deus diz que achou graça em Noé, Ele está dizendo, quando alguém descansa, encontra graça. E quando você encontra graça, você encontra o descanso do Senhor. Deus é muito didático, porque quando Ele mostra essa cena, a gente aparentemente passa. Noé achou graça diante do Senhor, por que só ele? A Bíblia diz que toda a terra Deus olhou e não achou ninguém que pudesse achar graça. Só que em Noé Ele achou. Olha a didática de Deus dizendo para nós, quando você descansa, você encontra o favor que você achou que não poderia ser possível. Quando você descansa, você vai encontrar um presente que para você não fazia sentido, porque é demais para você. Porque muitas vezes na correria do dia a dia, num ano como que é o ano da aliança, as pessoas vêm cheias de planos, cheias de situações que falam assim, eu não sei como resolver, eu não sei como vai ser o futuro. E Deus está nos parando no dia de hoje, numa chuva como foi essa aqui, para quem está assistindo online, dizendo para nós, pare, descanse, porque quando você descansar de verdade, você vai encontrar da minha graça, e a minha graça vai te favorecer de forma absurda. É isso que Deus faz com a gente. E quando a gente pensa dessa forma, a gente entende que descanso no nome Noa não é o único sentido disso. Como eu falei, que se você pega uma letra, vai indicar lá semente, vida, e a outra renovo. O que significa isso? Eu não sei você, mas é muito bom estar com alguém que parece que está gerando uma semente de vida, e isso renova a nossa alma. Você conversa com alguém que está gerando algo, quando você conversa com essa pessoa, o brilho nos olhos, a forma como ela fala, o jeito que ela se impõe, a realidade, a energia que ela passa, você fala assim, não é possível, essa pessoa está gerando alguma coisa, que só de conversar com ela já renovou a minha vida. E isso acontece frequentemente, só que normalmente em lugares que não tem essa mesma frequência, você não acha alguém assim. Um exemplo clássico que a Bíblia nos traz é Maria. Quando Maria está lá e o anjo fala para ela, salva a agraciada. É isso que ele fala. Se é agraciada, ela vai achar o descanso. E aí, onde estava o descanso nela? Talvez ela não sabia onde estava, e o Espírito Santo fala assim, vai colocar o descanso dentro de você. Então, quando Maria vê aquela cena e fala, salva a agraciada, bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto no teu ventre. Então, o nome Noa vai dizer o quê? Uma semente de vida que renova. E aí Maria recebe a semente de vida que renova, e as pessoas ao lado dela não sabiam o que ela tinha recebido. Por quê? Porque ela recebeu no particular, mas quando ela saiu na rua, quando ela foi viver o dia a dia, ninguém sabia o que ela tinha. Isso acontece não só com Maria, mas acontece com cada um de nós. Quando você recebe a presença de Deus no particular, na intimidade, e aí você sai do seu lugar, sai para fora, e talvez parece que não tem como compartilhar com ninguém, porque no dia a dia parece que as pessoas querem engolir aquilo que você tem de alegria, de espiritualidade, de desejo de Deus. Parece que as coisas te puxam para baixo. Só que num culto como esse é o lugar propício para que você encontre com alguém que tenha esse sentimento. Qual o sentimento, irmão Williams? O sentimento de estar gerando uma semente de vida que renova a sua alma por dentro. Como assim, irmão Williams? Não entendi. Imagina a cena. Maria está ali vivenciando aquela situação. Eu estou gerando uma semente de vida. Isso está gerando um renovo absurdo dentro de mim. Mas para quem que eu conto? Então Maria vai na padaria, não tem para quem contar. Ela vai no mercadinho, não tem para quem contar. Ela fala assim, vou lá na minha prima. E aí ela chega em Isabel. Quando ela chega lá, ela não precisou falar nada. Por quê? Porque quando você chega num ambiente onde tem mais pessoas que têm uma semente que gera vida e renova, é só você chegar perto. Você não precisa falar muita coisa. Você chegou perto, já brilha o olho, já olha, já aquela situação de falar assim, meu, quanto tempo que eu não te via, que bênção, que delícia saber que você está aqui, que você continua firme com Deus, que eu sinto que você está sendo renovado pelo poder do Espírito Santo, que você tem uma energia que você carrega aí, que com certeza é a semente de Cristo. Então fica aquele agitando o ventre, porque a Bíblia nos diz que quando Maria encontra-se com Isabel, o ventre de Isabel começa a mexer e o ventre de Maria também. O que era isso? É a semente de vida que renova por dentro. Essa semente de vida que renova por dentro está aqui nessa noite. Essa semente de vida que renova por dentro chama-se Jesus Cristo Senhor. Quando você está nos piores dias da sua vida, quando você não vê possibilidades, existe uma semente de vida gerada em você. E o lugar para onde você tem que correr é na casa do Senhor, porque lá você vai encontrar Isabel, você vai encontrar Maria, você vai encontrar João, você vai encontrar Pedro. Mas quando você encontrar, você vai ver a semente de vida gerando dentro de você. Glória a Deus, glória a Deus. É tão maravilhoso isso, porque quando a gente junta uma semente com uma semente, você descansa.
E o descanso vem porque muitas vezes eu acho que vou descansar quando eu tiver uma promoção no emprego. Eu acho que vou descansar quando eu fechar mais um negócio. Eu acho que vou descansar quando eu tiver paz no meu casamento, porque eu consegui colocar tudo em ordem. E Deus está falando assim, o descanso está quando você decidir olhar para a graça e o favor. E a graça e o favor só está em Cristo Jesus o Senhor. É nele que eu coloco a minha confiança, é ele gerando dentro de mim que faz acontecer o milagre. Qual milagre? O milagre da paz, de todo entendimento, o milagre em situações de caos que eu não sei explicar, mas o Senhor está cuidando de mim. O milagre quando eu não vejo possibilidades, mas o Senhor abre o mar e faz com que eu atravesse e descanse mais uma vez. Essa é uma noite de Deus olhando para cada um de nós, para os nossos corações, dizendo, este é o ano da aliança, e no ano da aliança eu não quero nada mais que você faça, a não ser descanse e descanse em mim, porque se você descansar em mim, eu te renovo. Se você descansar em mim, eu abro novos projetos. Se você descansar em mim, eu te encho da minha graça de forma como nunca antes. Aleluia, aleluia. Tem até um louvor que diz, é teu, somente teu, todo o trabalho. Alguém já ouviu esse? E o meu trabalho é descansar em ti. É teu, somente seu, todo o trabalho. E o meu trabalho é descansar em ti. Olha o Senhor dizendo para você nessa noite, irmão, descanse. Irmão, é fácil você falar para eu descansar, porque você não está passando pelo que eu estou passando. Tá bom, vou usar um exemplo clássico de alguém que achou que tinha que fazer. Paulo vai lá e fala assim, não, eu estou com Deus, então eu vou fazer, eu vou arrebentar, vai acontecer porque eu sou top. Aí ele olhava para um cristão e falava assim, ei, tá errado, você tem que ser morto, porque você tem que ser do meu jeito. Paulo estava achando que trabalhando muito para Deus, ele estava fazendo certo. Até o dia que ele viu uma grande luz, e aquela luz fechou os olhos dele por 3 dias. Ele ficou cego. A Bíblia diz que Paulo fica cego por 3 dias. E aí a Bíblia é tão maravilhosa, tão rica em detalhes, que diz assim, Paulo fica cego por 3 dias, e aí durante 3 dias ele fica sem comer nem beber. Ele fala assim, não, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu era o cara que resolvia. Eu era o cara que, se Deus precisar, eu sei o que fazer. Aí de repente ele é parado por uma grande luz e ouve uma voz, Paulo, por que me persegues? E aí ele fica sem entender nada. Ele é obrigado a descansar. Então Paulo para, não consegue enxergar, não come nada e diz, eu não sei o que fazer. Então Paulo é obrigado, ele está ali, eu já não sei, não tenho como agir, não tenho como fazer nada, o que eu faço? Aí de repente Deus, por cristocidência, ele fala assim, vou usar um servo meu, mas espera aí, eu vou seguir a minha palavra. Como que é a sua palavra, Deus? Noé achou graça. Então a graça está relacionada com descanso? Tá. Então espera aí, Paulo está descansando agora? Tá, obrigatoriamente, está descansando. Então espera aí, vou chamar um filho meu, qual o nome dele? Hananias. O nome é Ananias que a gente lê, mas o nome em hebraico significa graça de Deus. Deus é fogo, né? Ele gosta de fazer umas gracinhas. Então ele faz Paulo descansar. E aí quando Paulo descansa, ele fala assim, vou chamar um servo meu. Não, é José, é Joãozinho, é Edinaldo. Não, chama o Ananias. Por quê? Porque quando a graça de Deus vier sobre Paulo, ele vai entender o motivo do descanso. Ele vai entender que descansar é estar em propósito. Porque muitas vezes a gente acha que descansar é ficar numa rede preguiçosa lá e tranquilo. Só que a Bíblia diz que este homem que achou graça diante do Senhor, ficou durante a vida dele toda construindo e trabalhando. Como que um homem chamado Descanso trabalhou durante a vida toda? Porque não tem a ver com quanto você trabalha, mas tem a ver com o propósito de Deus estabelecido dentro do seu coração. Porque se você trabalha todo dia, mas sabe o que você está fazendo, está de acordo com o propósito que Deus te deu, você está em profundo e constante descanso. Ô irmão, eu estava sem saber se eu tinha que trabalhar muito ou não. Você está honrando a sua casa, você sente de Deus que é isso que você deveria fazer. Então irmão, continua, porque Noé era esse cara. Imagina alguém chegar diante de Noé, ô Descanso, o que você está fazendo?
Eu estou trabalhando. Mas por quê? Porque Deus mandou eu construir uma arca. Mas todo dia? Todo dia. Mas seu nome não é descanso? Não, meu nome é descanso, mas descansar não significa não fazer nada. Descansar significa ter um profundo sentimento daquilo que eu ouvi da parte do Senhor, ao ponto de tudo que eu faço gera um renovo na minha alma, gera um renovo no meu espírito, ao ponto de eu fazer algo sabendo que isso não é um esforço, é uma graça de Deus sobre mim. Então eu faria por horas. Por quê? Porque aquilo que eu estou fazendo é o que eu ouvi de Deus para fazer. Os seus projetos, se você ouviu de Deus para fazer, irmão, continua, porque isso vai gerar uma graça sobre você e vai gerar descanso em você. Quanto mais você descansa, mais dá graça. Quanto mais dá graça, mais descanso. E isso não foi eu que fiz, foi Deus que disse. Foi Deus que disse. Isso é profundamente maravilhoso. Só que quando a gente continua o texto, e todo mundo sabe o texto, o que aconteceu? Ele construiu a arca, e de repente Deus falou assim, ó, você vai levar 7 pares de animais puros, depois vai levar os animais impuros só um par, e vai colocar tudo dentro da arca, e vai entrar dentro da arca você, seus filhos, sua esposa e as esposas dos seus filhos. Então uma conta de matemática para quem é muito bom, Noé, os 3 filhos, as esposas, 8 pessoas. Quer dizer que 8 pessoas. A palavra que fala de Noé, só para você ter uma base como que Deus é maravilhoso, como a palavra de Deus é linda. Quando você pensa em Noé, são 2 letras. A primeira é a letra que significa o número 50, porque no hebraico e no grego, o alfabeto é alfanumérico. O que significa isso? Qualquer letra, ela vai ter um número. Então, a palavra Noa, ela tem a primeira letra 50 e a última letra número 8. Então, quando você junta essas duas, 58. E 58 em hebraico vai dar o nome também à palavra ouvir. Então quando eu descanso, quando eu ouço a voz de Deus. Porque se eu estiver desesperado, eu não sei o que fazer, eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que vai acontecer na minha vida. Aí alguém fala para você, não, procura um emprego novo, faz mais um curso, vai atrás de um especialista, vai atrás de um coach. Aí alguém que é cheio de Deus, que carrega a semente da fé, diz para você, para ouvir a voz de Deus. Porque se você parar para ouvir a voz de Deus, vai gerar algo que ninguém nunca gerou, porque foi Deus quem disse. E quando Deus diz algo, meu irmão, é revolucionário, pode mudar gerações, família. Aquilo que Deus te deu vai mudar gerações, vai mudar famílias, vai trazer prosperidade para a sua casa, para os seus projetos, aquilo que você tem na sua vida, irmão. Creia nisso. O livro que ninguém fez, foi Deus que colocou no seu coração. Vai lá e faz. Enquanto você estiver fazendo, vai gerando descanso. E aí você faz 1, 2, 3, 10. E aí vão falar, como que você escreveu tantos livros? É Deus que te dá a graça de fazer. Por isso você vê muitas vezes as pessoas aqui cantando. Não, mas você tem que fazer isso todo dia, deve ser cansativo para você, porque para eles foi um propósito, o chamado, foi Deus que mandou. Então quando sobe nesse lugar, sente o peso da graça, da adoração, e gera descanso na alma. Seja o que for que Deus colocou no seu coração para fazer, foi Deus quem disse, isso vai gerar um descanso absurdo sobre você. Você vai sentir tanta paz e tanta presença de Deus, você vai sentir que esse ano da aliança não é só o romper nas áreas financeiras, é um romper de uma nova estação da parte do Senhor. Quando abre a arca e fala, vamos começar de novo, vamos recomeçar, constrói a partir daquilo que você está vendo. É através de você que eu vou fazer, é Deus te impulsionando para o novo dele. E o novo dele não vai ser uma coisa que vai te gerar um esforço absurdo, não. Você vai fazer e o Senhor vai estar soprando em seu favor, e você vai ver Deus agindo e fazendo com que coisas que eram impossíveis comecem a ser geradas. Enquanto eu falo isso, eu sinto a minha alma dizer para você, quanto tempo você tem orado por um milagre, quanto tempo você tem pedido uma resposta, uma porta aberta, mas o Senhor dos exércitos está conosco, e é Ele quem abre as portas, é Ele quem faz acontecer o milagre. Aleluia. Esses dias a gente estava orando pelo milagre do nosso irmão músico aqui, que estava com um problema no intestino. E eu conversando com um amigão meu, e aí falava para ele sobre a situação, como que funciona. E eu me lembrava, eu não vou parar de orar. Aí ele, por quê? Porque um dia minha filha tinha dermatite atópica, e todas as vezes que eu via ela saindo do chuveiro, aquela
não era casca, era um vermelho assim de um machucado, que você falava assim, como que tá machucado desse jeito? A perna dela toda machucada, e ela gritava de dor. E eu orava e não via nada acontecer, nada. Passava um dia, não acontecia, passava 2, não acontecia. Só que algumas vezes eu orava por pessoas que a pessoa era curada na hora. Só que quando você está no ambiente certo, aquilo que você carrega vai gerar renovo na vida daquele que também está carregando algo. Só que você no ambiente errado, alguém vai olhar para você e vai falar assim, você ora por todo mundo e acontece na casa dos outros, por que não acontece na sua? Cheguei a ouvir isso, e eu falava para a pessoa, eu vou continuar orando até que aconteça, nem que eu tenha que ficar a minha vida inteira orando, mas eu vou continuar orando e profetizando, e um dia, se Deus quiser, isso vai sair. Irmão, se você hoje olhar para minha filha Emily, que é a do meio, tenho 3 filhas, a do meio de 13 anos, eu lembro que eu falava para ela, filha, quando você tiver 15 anos, a sua perna vai estar mais lisa do que a perna de uma boneca. Hoje ela com 13 anos, Deus fez o grande milagre, mas eu vi durante anos orando, chorando e não acontecendo. O que você está dizendo, irmão? Estou dizendo para você continuar orando, irmão. Continua crendo, continua profetizando, porque o Deus da aliança está conosco, e Ele vai gerar um descanso sobre você. Irmão, não aguentava mais, era o último culto que eu ia orar, e Deus está dizendo, eu renovo as suas forças, eu te encho com a minha graça, eu te encho com a minha presença. Você vai ter descanso na alma para continuar firme, continuar orando, continuar crendo nos projetos de Deus para a sua vida. Aleluia. Aí você vê a história de Noé e percebe algo maravilhoso. Por quê? Porque a gente sabe que esse homem ficou construindo durante a vida inteira, um homem que se chama descanso, construindo durante a vida inteira. E Deus nos ensinando, descansar não tem a ver em ser um preguiçoso, descansar tem a ver em continuar fazendo os projetos que eu coloquei no seu coração. Aleluia. Continue fazendo o que Deus te chamou para fazer, e você vai ver o extraordinário acontecer. Ele constrói, faz o que Deus mandou, entra na arca e entram 8 pessoas, 8 é renovo, 8 é renovo. Tanto é que em Isaías 11 vai dizer que do rebento de Jessé nasceria um que seria o renovo. Rebento em hebraico significa Netzer. E aí Jesus vai e nasce da cidade de Netzer, da cidade de Nazaré. Olha que quanta coincidência na palavra, mas é Deus dizendo, escancarando para nós que só existe essa história porque Cristo é o Senhor. Todas as histórias bíblicas têm a ver com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tudo aponta para Ele. Então quando a gente vê essa cena de renovo, vai apontar para Jesus. Tanto é que o renovo aponta para Jesus, que quando ele diz que é o ano da aliança, você pensa assim, tá, beleza, como que era feita uma aliança para um judeu? A aliança para um judeu era feita no 8º dia. Quando você pegava e tinha um filho menino, você pegava no 8º dia, que era o único dia, e a ciência comprovou que é o único dia que está em um nível absurdo de vitamina K. E foi um homem que descobriu que tinha um nome com a letra K, então ficou o nome da vitamina K. Qual que é? É coagulação. Então o único dia que você tem 120% de coagulação no sangue é no 8º dia de vida. E é nesse 8º dia de vida, por ter 120% de coagulação do sangue, é a hora que você sente menos dor. Então Deus diz, eu quero que vocês façam aliança comigo. Como? Na circuncisão. E como que é a circuncisão? Você vai pegar o excesso de carne da intimidade do menino e você vai cortar e vai parecer uma aliança de sangue. E quando as pessoas me perguntavam, mas por que tem desse jeito, um negócio nojento, para que um negócio desse? É Deus nos instruindo e nos ensinando. Quando você decidir tirar o excesso de carne da sua intimidade, aí sim você tem aliança com Deus. Aleluia. 2026, o ano da aliança? É isso mesmo? É Deus dizendo, se é o ano da aliança, tira o excesso de carne da sua intimidade. Então sim, eu vou poder olhar para você e saber que você tem uma aliança e um pacto comigo. Aleluia. Aleluia.
Que o Senhor quebre corações, que o Senhor tire todo o orgulho, que o Senhor tire todo o pecado oculto, que pessoas saiam daqui nessa noite transformadas ao ponto de tirar todo o excesso de carne da intimidade, para que tenham aliança com Deus. Aleluia. Só que o mais curioso disso é que Deus fala assim: Noé, faz a arca. Aí Noé diz: tá bom, Senhor, vou continuar construindo. E a Bíblia diz que no ano 600 da vida de Noé, a arca estava pronta, os animais tinham entrado. E às vezes as pessoas vêm com umas piadinhas, sabe aqueles médicos que estudou só medicina e fala assim: como que um animal aí vai conseguir fazer fila para entrar numa arca? Só que esse mesmo médico não tem a resposta de como que a comida que você come, a proteína, entra em fila dentro do seu corpo para entrar no seu organismo. O mesmo médico. Se a comida que é menorzinha, que é a proteína, quando chega, ela vai em fila para chegar no organismo na parte que tem que chegar, me explica se é mais difícil ou mais fácil do que um animal irracional chegar e entrar na arca do jeito que Deus mandou. É o mesmo. Quando decidirem falar mal de Deus, faça uma pergunta contra, porque às vezes a pessoa que está falando mal é tão ignorante que ela teria que ter vergonha daquilo que ela está falando. E eu falo isso, irmão, porque muitas vezes a gente se omite de fazer a diferença. Você fica com medo de falar assim: alguém vai falar que você está se achando sabichão. Sai desse lugar. No ano da aliança é o ano de você fazer tudo o que Deus te mandar fazer. É o ano de você buscar respostas para que você tenha a melhor resposta, e a única resposta é Cristo. É o ano que você tenha coragem de se posicionar, porque poucos estão tendo coragem, e cada dia que passa o amor de muitos está esfriando, e Deus está olhando do céu e procurando aqueles em quem Ele ache graça. E aqueles que Ele acha graça é aquele que pode estar passando por problemas absurdos, pode estar passando por situações de caos que não sabe como resolver, mas olha para Deus e diz: o Senhor é tudo o que eu preciso, e em Ti eu descanso, Senhor. Somente em Ti eu descanso. Não existe descanso em outro lugar senão na Tua presença. Senão quando a semente de vida que eu não tinha, que eu não procurei, o Senhor colocou dentro de mim, e isso gera um renovo na minha alma. Não foi eu que procurei o Senhor, foi o Senhor que me procurou. Eu estava tão perdido quanto aqueles que não procuraram o Senhor quando Noé entrou na arca. Eu poderia ter sido um daqueles, mas o Senhor teve abundante graça sobre a minha vida, e essa abundante graça gerou uma semente em mim que eu não sei explicar, mas me renova diariamente. Eu não sei explicar, mas ela enche a minha alma de vida e faz eu continuar firme em Deus. Eu não sei explicar, mas o Senhor me livra de pratos que para mim seriam irresistíveis, mas Ele quebra o meu coração mais um dia e fala: continua, meu filho. E eu continuo descansando nos braços dEle. Senhor, não tem a ver com o que nós somos, mas tem a ver com o quanto o Senhor foi bom ao ponto de derramar a semente de Cristo dentro de nós, como o Senhor fez com Maria, absurdamente, e não sabemos o porquê, mas nós queremos continuar até que o nosso coração pare e nos encontremos com o Senhor, para poder dizer: por que o Senhor me escolheu? Por que o Senhor olhou para mim? Tantos que se perdem todos os dias, mas a minha vida o Senhor guardou como uma semente preciosa. Cada dia que eu acho que eu vou desistir, o Senhor continua renovando a minha alma. Deus Santo, eu não sei explicar porque o Senhor fez isso. Eu simplesmente continuo. Por que você está de pé ainda, irmão Williams? Porque a graça do Senhor é sobre mim. Não tem a ver com o que eu sei, não tem a ver com o meu esforço, tem a ver com uma semente de vida que renova diariamente na minha alma e faz com que eu deseje continuar amando o meu Senhor, adorando o meu Senhor, construindo algo para o meu Senhor, até que Ele venha. Aleluia. Mas é tão incrível isso, que é quando a gente vê esse pacto de aliança e essa situação tão maravilhosa que aconteceu de um homem que foi livre, e a sua geração também. Como que Deus fez para cessar aquela situação de dor? Como? E a Bíblia nos dá a resposta quando a gente vai para Gênesis 8, e a partir do 20 a Bíblia nos diz assim: e edificou Noé um altar ao Senhor,
e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Então, quando a gente vê todos os dias que nós acordamos e temos a possibilidade de agradecer ao Senhor, tem a ver com a atitude de um único homem. Quando Noé decide entregar um altar de holocausto ao Senhor com os animais limpos que Deus disse para ele fazer, a Bíblia diz que Deus sente o cheiro daquela oferta, daquele holocausto, e decide a partir daquele momento. É como se Deus ainda estivesse irado sobre a terra. E aí Noé sai da arca, e ele não recebeu um comando: ó, Noé, sai da arca, agora vai, faz o altar aí. Não, Noé sai da arca, vê aquele caos, aquela situação de dor, e aí ele espera que os animais saiam da arca, e cada animal limpo tinha 7 pares, e ele pega os animais, escolhe os limpos, faz o sacrifício que precisava fazer, entrega ao Senhor como uma oferta de holocausto. Quando a Bíblia fala de oferta de holocausto, ela fala de uma oferta que é queimada por inteiro. Oferta de holocausto, sempre que você ouvir essa palavra, é uma oferta que ela é queimada por inteiro. Quando a Bíblia diz que ele usa animais limpos para isso, é como se Deus estivesse dizendo assim: ó, eu ainda estou irado com a terra. Mas aí ele sente um cheiro e fala assim: meu, que cheiro bom. Não, que cheiro bom, não vou mais fazer nada não. Ó, vamos fazer o seguinte: a partir desse ato, eu vou fazer um pacto de aliança. Foi isso que aconteceu. A Bíblia está dizendo aqui. Por que Deus fez um pacto de aliança? Porque um homem decidiu sair da arca e fazer uma oferta de holocausto ao Senhor com animais limpos. Isso é tão incrível que parece que só Noé poderia fazer isso. Por quê? Porque ele pegava os animais limpos, cortava, deixava queimar por inteiro, beleza. Só que Deus está nos ensinando o quê? Vamos lá, os animais limpos. O que era um animal limpo diante da palavra de Deus quando fala que Noé os escolheu? Os animais limpos. Ele está dizendo que é um que se joga na lama e o outro não? É por isso? Não é isso que Deus está dizendo. Deus diz o que é um animal limpo a partir do que ele fala com Moisés. Só que nessa época nem tinha Moisés. Foi bem antes. Então Deus está dizendo assim: ô Noé, animais limpos são aqueles animais que ruminam e que tem pata fendida. Se tiver na terra, você vai saber, um animal limpo é aquele que rumina e tem pata fendida. Irmão, o que isso tem a ver com a minha vida? O que tem a ver com a sua vida? Imagina você pegar um alimento da palavra de Deus e você comer esse alimento e deixar ir embora. Passa um dia, o que foi mesmo que o irmão pregou? Vixe, não lembro. Ele pregou ontem, mas hoje você não lembra? É, porque eu comi o alimento e deixei passar. Agora, quando a Bíblia fala que um animal limpo é aquele que rumina, por quê? Porque ele come o alimento e aí vai para dentro de um estômago. Aí depois volta e ele continua remoendo aquele alimento para triturar ainda mais, para depois ficar mais filtrado no corpo. Então, cientificamente, um animal puro, quando você corta essa carne e assa para comer, ele tem a parte externa dele, a carne dele é limpa, tem pouca bactéria, é um animal que realmente é apto para ser comido. Então, por quê? Porque toda a comida que ele recebe, ele tritura, ele medita, ele busca, ele faz aquela informação se tornar algo que vai realmente gerar uma saúde para dentro do corpo dele. Isso tem tudo a ver com a nossa vida. Por quê? Porque quando você recebe uma palavra, quando você faz um tempo de oração, quando você recebe algo que você sabe que é da parte de Deus, e você simplesmente come aquilo e deixa passar, você está dizendo para Deus que você não se importa com aquilo que Ele diz. Só que a pessoa bem-aventurada, como diz o Salmo 1, é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta com os escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Você vê a conexão que tem? Ah, mas você falou da pata fendida também, meu irmão Williams. A pata fendida indica que a pessoa que
é parecida com o animal que tem pata fendida, é por quê? Porque ela tem a base sobre a terra, só que no centro da base dela, não está sobre a terra, está aberto. O que significa isso? Eu tenho que viver na terra, mas a minha base não está na terra, a minha base está totalmente ligada com o Senhor. Então quando você vê que um animal limpo foi entregue por inteiro, é Deus dizendo, uma pessoa que não coloca a sua base nas coisas da terra, uma pessoa que medita na palavra, que busca a palavra e que se entrega completamente para mim, essa pessoa é como um cheiro suave e agradável diante da minha presença. Não existe fórmula mágica, o que existe é a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor nos diz, Deus mandou para Noé, Noé escolha os animais limpos e dê uma oferta. Noé vai lá e faz um altar de holocausto. Sabe o que Deus está dizendo? O dia que você se entregar por inteiro, você vai me ter completamente. Às vezes você chega num culto como esse e fala assim, eu não sinto tanto a presença de Deus como o irmão lá. A irmã no louvor, ela sente tanto a presença de Deus, parece que eu não. E Deus está dizendo para você que a sua base nunca mais seja a terra, mas que quando perguntarem para você, você nunca põe a sua expectativa nas coisas dessa terra. Não tem a ver com mais um negócio, não tem a ver com aquilo que eu tenho, não tem a ver com as propriedades que Deus possa me dar. Tem a ver que eu sou obrigado a estar aqui. Por quê? Porque é essa terra que eu vivo, mas a minha base central é no céu, é com Cristo Jesus. Ele é o Senhor das minhas decisões, é Ele que está sobre todas as coisas. Mas só isso? Não, todos os dias que eu ouvir uma palavra de vida, ela não simplesmente vai entrar e sair, mas ela vai ser algo que vai entrar dentro de mim, e eu vou meditar, até que essa palavra faça parte do meu corpo. E aí com toda certeza, o final dessa história é, Senhor, eu quero me entregar para o Senhor mais um dia. Então mais um dia eu posso recomeçar com um altar de holocausto diante do Senhor. Quanto tempo faz que você não para se entregar completamente para o seu Deus? Fechar a porta do teu quarto e dizer, Senhor, só eu e o Senhor, só eu e o Senhor, eu quero mais da tua presença. Não tem a ver com mais um culto, não tem a ver com mais uma palavra, tem a ver com fome e sede de Deus, tem a ver com o meu coração desejando o fogo da presença, tem a ver com nunca mais viver sem lágrimas nos olhos, nunca mais viver meu dia, a minha vida, os meus projetos sem saber que o Senhor queimou dentro do meu coração e fez acontecer algo novo. Aleluia. Só que não acaba por aqui, porque quando Noé faz isso, Deus diz assim, Noé, você me fez muito bem, então a partir de agora eu faço um pacto de aliança com você. E aí quando vai para Gênesis 9, a partir do 14, Deus diz assim, e acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá arco nas nuvens, o arco nas nuvens. Então me lembrarei do meu concerto que está entre mim e vós, e ainda toda a alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio, para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar do concerto eterno entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. Esse arco que a gente olha e vê uma coisa tão linda, né? Que você olha o arco da aliança que nós costumamos, e as pessoas costumam dizer, o arco-íris, olha lá o arco-íris. E a palavra íris vem da ideia da verdade do original, por incrível que pareça. Porque os gregos romanos falavam assim, não, já que tem esse negócio aí, vamos colocar do nosso jeito. E do nosso jeito é a deusa Íris. E o que é a deusa Íris? A deusa Íris é a deusa da guerra, que tem um arco de guerra. Só que no original, a palavra ali, o arco, que é keshet em hebraico, significa um arco de um guerreiro. Então sabe o que é esse arco que a gente conhece como arco-íris, que é o arco do pacto de Deus? Que ele diz assim, eu farei um arco nas nuvens e este será a minha aliança. Ele nunca disse, eu falei um arco-íris, porque o íris é a deusa que os gregos romanos colocaram lá. E de verdade, irmãos, parece, irmão, não tem nada a ver. Você pode colocar nada a ver para algumas coisas, mas para outras, quando se diz da palavra de Deus e daquilo que está no original, eu não colocaria. Eu acho que está na hora da gente voltar para a prática daquilo que realmente a palavra diz. E se é um arco da aliança de Deus, então eu não vou mais usar essa palavra. Ponto. Se você quiser usar, tudo bem.
Ah, mas aí isso é muito radical. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Mexeu muito com o meu coração quando eu estava pensando sobre isso. Porque às vezes a gente acha que é radical demais, mas uma igreja saudável é uma igreja que ela consegue movimentar entre o profético, o mestre, aquele que vai fazer missão, que é o evangelista, o apóstolo. Por quê? Porque a gente começa a perceber que tem situações que a gente vai levando de qualquer jeito, que acha que tem que ser de qualquer jeito, e Deus está nos colocando de volta para a aliança com Ele. Porque eu nunca vi alguém que está casado andar de qualquer jeito. Eu nunca vi alguém que está casado andar de qualquer jeito e continuar casado, a não ser que alguém está lutando pelo outro. Mas um casamento saudável é quando os dois estão fazendo aquilo que agrada o coração um ao outro. Se hoje, 2026, é o ano da aliança, então é Deus dizendo para mim e para você: se você tem aliança comigo, faz aquilo que agrada o meu coração. Porque essa é a aliança. Beleza, irmão Williams, mas e aí? E aí que o Deus que mostra para nós um arco com cores, Ele está nos dizendo que esse arco é o arco de um guerreiro. Mas por que Ele nos diz isso? Porque é como se Deus estivesse dizendo: sobre a terra não vai viver mais ninguém. Então, como um guerreiro, Ele vai lá e aponta o arco dele. Só que o arco dele é diferenciado, né, irmãos? O nosso é uma treta, você faz com um galho de qualquer jeito. Mas Deus vai fazer uma arma. Não, peraí, vou fazer a minha. Ele faz com luz. E é tão lindo porque é luz mesmo. É o foco de luz que é dado no lugar certo, com a gotícula certa. Aparece uma sincronia perfeita. 7 cores. Só que isso não é um Deus fofinho dizendo assim: ah, eu vou te mostrar o arco aqui só para você ficar falando, ah, que Deus fofinho. Não, é Deus dizendo assim: o arco, quando está apontado de um guerreiro, é o contrário disso. Assim. Agora, o que Deus fez sobre a terra é: Noé, isso daí que você fez, eu senti um cheiro tão gostoso. Sabe o que eu fiz com o meu arco? Eu pendurei ele. Sabe o que significa isso? Noé, isso daí que você fez com que a minha vontade de destruir a terra desse uma cessada. Sabe, de eu olhar e falar assim: cara, por causa da sua vida eu quero continuar fazendo acontecer. Aí Deus vai lá e pega o arco dele e pendura. Dizer assim, ó: eu não quero lutar, eu vou deixar aqui porque eu não quero mais lutar. Só que isso é tão incrível que Ele não só diz, Ele escancara para a humanidade 7 cores. Beleza, mas o que significa isso? Aí você vai ver a cor violeta, aí da violeta vai para anil, vai para azul, aí vai para o verde, vai para o amarelo, vai para o laranja e vai para o vermelho. Parece só que são cores aleatórias que Deus foi lá e falou assim: vermelho, violeta. Parece. E é engraçado que o inimigo é especialista em querer distorcer o que Deus fala. Um exemplo clássico: quando Deus fala: Abraão, sai aí da tenda e olha para as estrelas e conta. Em hebraico significa Sefer, que é: eu vou te contar a história da redenção através das estrelas. E aí a Mesopotâmia começou a falar assim: não tem nada a ver isso não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer signo, vamos falar que é ascendente, você é do que? Você é janeiro, você é aquário, né? E aí distorce o que Deus disse, porque as estrelas estavam falando sobre a história da redenção. Irmão, você tá louco? Não, sabe aquela virgem que você fala assim, que é para ver se está dentro do seu aniversário? Aquilo lá está representando a Virgem Maria. Então a estrela vai falar sobre isso. Sabe aquele leão que você fala assim, sabe? Aquele leão é quando Deus, no final da conta, vai pegar a serpente na tigela e vai devorar como um leão. Isso daí está escrito nas estrelas. Só que aí o inimigo falou assim: vou distorcer, né? Por quê? Porque as coisas de Deus ninguém precisa saber. E aí vai construindo na cabeça das pessoas. E 2026 vai falar o quê? Um monte de crente falando assim: de que signo que você é? Vamos ver na revistinha aqui. Inclusive o arco. Aí o arco ficou para nós como íris. 2026, no ano da aliança, eu quero ser um dos. E eu creio que você também, daqueles que vão ser os remanescentes, que vão se colocar numa posição de:
Cara, mas não precisa disso. Não, precisa. É pro meu Deus, eu tenho aliança com Ele. É diferenciado esse Deus. Não é do jeitinho que todo mundo acha. É de acordo com a palavra do meu Senhor. É de acordo com o que Ele diz. É no projeto que Ele fala. É da forma como Ele acha, não o que eu acho. Só que Ele não escolhe aleatório. Por quê? Porque Ele é tão absurdo que Ele diz assim: o violeta vai representar aquele que é a realeza. E a realeza naquela época era uma junção do azul com o vermelho. Você juntava o azul com o vermelho e dava essa cor meio púrpura, meio violeta. Só que essa cor indicava a realeza. Então o que acontece durante a história? Vai lá em Colossenses, Paulo dizer que o Deus Santo, Jesus Cristo, Ele se despiu de toda a sua glória, de toda a sua realeza. Então quando você vê o violeta, é como se Deus estivesse dizendo para nós: sabe aquela transição entre a escuridão e a luz? Sabe aquele momento que ninguém sabia o que ia acontecer e Deus disse: haja luz e houve luz? Nesse momento o Rei da Glória estava disposto, disponível com toda a sua majestade, mas Ele decide se desfazer de toda a sua glória para vir em carne e habitar entre nós. Então a história da humanidade está sendo contada através do arco da aliança. Por quê? Porque quando você olha para o violeta, está vendo ali, as trevas estavam acabando e veio a luz, só que a luz mostra uma realeza que decidiu se desfazendo, tirando a glória. E aí vai fazendo esse processo de se tirando a glória. Então do violeta ele vai virando anil, e aí o anil é desfazendo da glória e até chegar no azul. Mas por que essa diferença? Porque o azul, para um judeu, você está dizendo assim, o azul vai indicar que quando você olha para as águas, você se lembra de algo azul. Beleza. Aí eles falavam assim: não, como que a gente faz para lembrar da palavra de Deus? Vamos fazer o seguinte: a gente pega um animal, um peixe Herazon, que é um peixe que ele tem o sangue azul, vai lá na profundeza, pega ele e tira o sangue dele e coloca lá numa cordinha aqui, e aí a gente vai lembrar do azul. Por quê? Porque o azul faz lembrar do mar. Quando você olha para o céu, você lembra do céu, e quando você olha para o céu, você lembra de quem? Lembra de Deus e dos seus mandamentos. Então o que Deus está nos ensinando? Quando você olha para o azul, é como se Jesus estivesse dizendo: eu me desfaço da minha glória, eu vou me desfazendo aos poucos, até chegar plenamente a fazer somente a vontade de Deus, totalmente de acordo com a palavra. Irmão, e o verde? O verde é a esperança. É quando Noé acaba aquela chuvarada que igual deu hoje, só que 40 dias de uma chuva dessa é dilúvio, certeza. Acaba aquela chuva, aí Noé fala assim: vou mandar um corvo. Aí o corvo vai, não acha a terra e volta. Ah, vou mandar uma pomba, não acha a terra e volta. Fica 7 dias, olha isso, fica 7 dias, vai, leva de novo. Aí a pombinha traz um galinho com uma folha verde de oliveira. E a Bíblia nos diz que quem foi esmagado como uma oliveira para gerar unção verdadeira foi Cristo Jesus. Então o verde vai representar a unção de Cristo sobre nós. Irmão, e o amarelo? O amarelo é o vaso e o único vaso de honra. Por quê? Porque todos nós somos como vasos de barro. Inclusive esses vasos de barro só tem a riqueza porque é colocado dentro de nós. Só que o único vaso de ouro veio sobre a terra e se fez como um vaso de barro. A esperança foi que esse que é o vaso de ouro se fez como um vaso de barro. E o laranja, irmão? O laranja representa o fogo, a ira de Deus que era para consumir cada um de nós. Só que o fogo da ira de Deus, em vez de vir sobre sobre a minha vida e sobre a sua, vem sobre o Filho de Deus. Sabe o que acontece, irmão? E aqui eu queria finalizar, chamar o louvor. É o seguinte: em Noé, Deus olha para a terra, arma o arco dele e fala assim: não tem jeito, não vai sobrar ninguém. Só que Noé decide fazer uma oferta de holocausto e se entrega por inteiro para o Senhor. E aí o cheiro agradável faz com que Deus coloque o arco pendurado, e aí veio aquele arco de aliança pendurado, o arco do pacto. Só que aquilo foi pendurado, mas não resolveu a história. Porque Noé era um homem justo. Nasce o povo através de Noé e chega até aqui. Todas as pessoas da terra são justas? Não. Mas saiu de um justo. Não era para ser tudo justo? Só que não era. Por quê? Porque Noé não tinha e não era a semente de Cristo. Por isso que a Bíblia diz que o primeiro Adão, ele trouxe a morte. Por quê? Porque através do pecado gerou a morte e por isso todos pecaram. Agora o último Adão não.
O último Adão, ele deixa a sua glória, ele faz a vontade do Pai, ele se torna a esperança e a unção verdadeira, ele é o vaso perfeito e ele decide: ninguém pode pagar esse preço. Então eu me coloco diante da ira do fogo de Deus. E aí qual que é a consequência? O vermelho, o sangue vertido na cruz. Irmão, onde você quer chegar? Fé para descansar, irmão, tem a ver em você diariamente perceber a história da redenção. Por quê, irmão? Porque os problemas da vida vão querer te engolir. E aí quando você volta a perceber que o Deus que amou o mundo mandou seu Filho unigênito para salvar todo aquele que nele crê, você vai saber: se Deus é capaz de fazer isso, Ele pode fazer qualquer coisa. O Deus que foi capaz de desfazer a minha história de maldade e de dor eterna, Ele é capaz de restaurar e de fazer qualquer tipo de outro milagre, porque o maior dos milagres foi a restauração e a transformação da minha vida e da minha alma. Você pode se colocar de pé? Vou pedir para o louvor cantar um ministério, cantar um louvor, e após esse louvor a gente faz uma oração. Vivo do que creio, eu creio em ti.
ti, meu Deus, em ti, meu Deus, em ti, meu Se você puder, coloque a mão no seu coração. Repita comigo essa oração. Senhor Jesus, hoje à noite eu devo ter fé para descansar no Senhor. Mesmo diante dos maiores problemas e de desafios que talvez eu não tenha possibilidade de alcançar. Essa é a noite que o Senhor me diz: tenha fé para descansar em mim. Amém. Você que foi tocado por essa palavra e sentiu que o Senhor falou com você, que talvez você nunca tinha ouvido falar do Evangelho de Cristo Jesus, e você sente no seu coração que fala assim: eu quero Deus, eu preciso de Deus, eu preciso ter aliança com Deus, 2026 eu quero correr para o Senhor. Eu vou contar até 3, você levanta a sua mão. Você que está na sua casa, você que está aqui. 1, 2, 3. Levanta a sua mão dizendo: eu quero o Senhor, eu preciso ter uma aliança com meu Deus. Eu preciso, eu necessito. 2026 é o ano que eu quero ter alguma coisa. O que? Aliança com Deus. Eu creio que todos aqui que estão aqui nessa noite amam o Senhor e desejam o Senhor, e que essa palavra marque o seu coração durante todo esse ano. O que você está querendo dizer, irmão Williams? Dos piores momentos da sua vida, se lembre que o Deus que se fez carne habitou entre nós e colocou o arco dele parado. Agora não é um arco parado esperando que alguém solucione o problema. Agora o arco é parado em definitivo. É o Deus valente, aquele que é Senhor de todas as coisas, dizendo: a partir de Cristo Jesus não tem mais nada contra a humanidade. Se você estiver em Cristo, você está completamente salvo. Se isso é possível na sua vida, se lembra que qualquer outra coisa o Senhor é capaz de fazer na sua vida. Glória a Deus. Eu queria fazer mais uma oração para a gente finalizar, para você, para sua casa em paz. Davi, tem mais alguma informação? Não? Se você puder fechar os teus olhos. Senhor Jesus, obrigado por essa palavra. Obrigado pela tua palavra que nos renova, que enche a nossa alma de alegria, que nos faz saber que é a tua semente de vida, que traz renovo para dentro dos nossos corações e faz com que amanhã nós possamos trabalhar ou fazer qualquer outra coisa descansando no Senhor. Descansar não tem a ver com quanto eu fico parado, mas com quanto eu tenho de Cristo em mim, e que cada um que estão aqui, aqueles que ouviram essa palavra, realmente saiam do ano de janeiro de 2026 com uma única certeza: a fé para descansar está dentro do meu coração, e a partir do dia de hoje vai ser renovado a cada dia, e eu vou andar com Deus e com pessoas que estão procurando esse renovo, e a minha vida vai andar de fé em fé, de glória em glória. Que o Senhor leve cada um em paz, que haja prosperidade nos lares, aqueles que estão com doença ou enfermidade, que ao chegarem nas suas casas procurem a doença, mas saibam que o Deus extraordinário os curou, que a tua graça e a tua misericórdia alcance corações e vidas. Aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão no presídio, Senhor, tu és tudo que nós precisamos, e nós confiamos em ti, Senhor. Que o nosso coração esteja abundante no Senhor e decida descansar em ti a cada novo dia, a cada novo desafio da vida, mas sabendo que o Senhor é o Deus que renova nossas forças, e nós agradecemos a ti em nome de Jesus. Irmão, que Deus te abençoe, que você vá em paz, que a graça do Senhor seja sobre a sua vida, amém? Glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. A minha oração é que esta palavra entre no seu coração e que a cada dia você possa viver a transformação do poder do Evangelho. Inscreva aí no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações. Comente aqui o que Deus falou ao seu coração. Queremos muito ouvir a sua história. Te espero no próximo culto. Deus te abençoe.